Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense e apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação. Não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. Então, gente, a primeira temporada do Eureka chegou ao fim. Esse é o nosso último programa, que é uma conversa divertida com quem faz esse podcast, faz com que ele esteja no ar. Eu recebo com muita alegria a equipe composta pelo coordenador do Eureka, Jaime Farias Dresch, a responsável pela divulgação, Rosana Tisato, e o editor de som, Jari André Carneiro Júnior. Bem-vindos. Se vocês puderem se apresentar, eu acho importante isso para os nossos ouvintes. Olá, Suzane, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o podcast. Olá, pessoal, Rosana, um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui agora como participante do podcast, não como editor do áudio, e é um prazer. O Jari falou editor de áudio, é interessante vocês saberem que, além disso, ele também nos ajuda com a postagem do Eureka no YouTube da Uniplac. Então, é um trabalho que todos aqui têm uma importância muito grande. Sem a equipe, eu sozinha não conseguiria fazer um podcast. Então, isso é legal que fique claro, que vocês saibam. A Rosana e o Jaime já participaram do podcast. O Jaime foi o primeiro entrevistado, foi que abriu as portas para o Eureka. A Rosana teve participações no Momento A Coruja Quer Saber, mas também teve um podcast para a gente falar sobre os livros da Chimamanda e o filme As Sufragistas, né? Um podcast sobre feminismo. O Jari é a primeira vez realmente, né, que está do outro lado. Jari, tu está confortável com essa situação? Então, eu, tanto na produção que faço assim com vídeo, outras coisas, sempre é mais tranquilo estar atrás das câmeras, estar montando os áudios. Acaba sendo mais confortável, mas estou tranquilo, tá? Por enquanto tá tudo certo. Que bom. Jaime, você que é o coordenador do podcast, né, você é um entusiasta, na verdade, do Eureka. Fala um pouco pra gente sobre esses 12 episódios, né, até aqui esse é o 13º, sobre o que tu achou das discussões que a gente trouxe nesse programa. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como que surgiu o podcast, né? Eu já vinha aí iniciando uma pesquisa sobre divulgação científica e tal, e daí conversando com a Suzane, quando ela entrou, né, em 2020 no mestrado em educação, ela... nas nossas conversas surgiu a possibilidade de um podcast e tal. Eu sou um entusiasta, mas eu digo que a Suzane também é, né, uma entusiasta desse formato, e a gente foi descobrindo possibilidades e formas e um jeito de fazer esse podcast acontecer durante esse período de pandemia. Que acabou sendo bem importante para poder divulgar questões do mestrado, mas não só do mestrado, outras pessoas que falam sobre educação, que discutem questões importantes neste momento. Os episódios do podcast em 2020 começaram discutindo questões... lá no início, né, relacionados à pesquisa em educação e tecnologias relacionadas à educação e assim por diante. E cada vez mais a gente foi se aprofundando em problemas relacionados à pandemia. Então, acho que o podcast ele cumpre também esse papel de possibilitar reflexões sobre esse momento tão diferenciado, né, tão crítico, que nos desafia todos os dias. Então, acho que o podcast cumpre essa função, além, é claro, de divulgar as reflexões das professoras, dos professores, e também com a participação, acho que a gente tem que deixar bem assinalado isso, com a participação de estudantes do ensino médio, como a Rosana, né, e outros estudantes que participaram conosco no Momento A Coruja Quer Saber, que também acho que vale a pena mencionar, né, foi uma
ideia assim que surgiu, colocar um momento cultural, e daí ele acabou tendo um nome próprio, né? E ele acabou até virando um podcast em um determinado momento. A própria Coruja Quer Saber virou um podcast, né? Um episódio. Então, eu sou entusiasta porque acho que daqui para frente, cada vez mais o podcast o Eureka, vai fazer parte aí da nossa rotina, e a gente está lutando para isso, né? Estudando, tentando entender essa forma de divulgação. A gente quer alcançar cada vez mais pessoas e quer contar com a colaboração de cada vez mais pessoas para fazer esses debates importantes. É isso mesmo. Nós tínhamos no início, né, a ideia de gravar no laboratório de jornalismo da Uniplac, o podcast, com uma estrutura melhor. Veio a pandemia e nos obrigou a improvisar. Então, esse ano a gente testou várias coisas, gravações pelo celular, mandávamos os áudios, o Jari juntava todos. Por hora, a gravação pelo Meet, que é o que tem acontecido nos últimos episódios, tem se mostrado mais eficiente, porque aí consegue se transformar num bate-papo, não apenas numa entrevista. Então, a gente consegue fugir um pouco do roteiro, fica menos engessada, né? Essa conversa. Eu acho que, por hora, é o melhor formato, mas nada impede, como você falou, que a gente descubra uma outra forma e que deixe o podcast mais atrativo. Agora, Rosana, você é estudante do ensino médio, segundo ano, né? O que agrega para você, né, para sua vida de estudante, né, para sua vida, para sua carreira, né, que você está construindo, enfim, participar desse projeto do podcast? Bom, primeiro eu acho importante destacar que estar participando do Eureka é uma honra para mim, porque dada a importância, né, do projeto de levar informação, trazer temas que são importantes na nossa sociedade. E para mim, às vezes, eu até acabo me perguntando, né, nossa, como eu vim parar aqui? Porque eu, uma aluna de ensino médio, no meio de pessoas tão incríveis, profissionais tão incríveis, né? Então, para mim, estar presente nesse ambiente é realmente uma honra. E todo o processo que eu tive envolvida me agregou muito, muito aprendizado e muito amadurecimento. Então, acho que para mim, estar fazendo parte disso é algo que me agregou muito, muito aprendizado. Você, Rosana, nos ensina também muito. Ter você no projeto, eu sei que é unânime isso, é muito prazeroso, porque você é jovem, você tem entusiasmo, você é curiosa, você traz reflexões muito importantes. Eu me encho de orgulho quando eu ouço o podcast que você fez, o Momento a Coruja Vai Saber, de como você compreendeu o feminismo, como você conseguiu expressar isso. Para a gente é uma honra ter você, tá? Agora uma pergunta para a Rosana e para o Jari juntos. O Jari é obrigado a ouvir o podcast, né? Ele ouve mais de uma vez, porque ele precisa editar. A Rosana também, porque divulga aqui, todos somos entusiastas. Contem pra gente, para os nossos ouvintes, né? Quais episódios que vocês mais gostaram, assim, e façam algum comentário a respeito. Para mim é difícil escolher apenas um episódio. Eu acho que todos têm a sua importância, mas acredito que o episódio da professora Mareli, da situação das mulheres na pandemia, foi muito significante para mim, porque complementou o que eu estudei, né, para fazer o episódio que eu participei. Também a da educação, teve dois, né? Teve um primeiro, que era reflexões, né, na educação, e esse último em relação à volta às aulas. Eu achei os dois incríveis. Eu lembro de assistir pensando assim, é isso mesmo que eu penso, e concordando bastante com aquilo. E, enfim, são tantos sobre o racismo, sobre o meio ambiente, que são temas que eu sempre estou tentando me educar cada vez mais. E um me chamou muita atenção, que foi dos rituais na sociedade, que foi algo que eu não tinha parado para pensar antes, né? Os demais temas eu já tinha algum contato,
mas sobre os rituais foi uma novidade para mim. E eu acho que é isso. Então, por ouvir primeiro que todo mundo é interessante também, né? Mas, assim, todos eles foram muito interessantes. É difícil tu dizer, esse só não. Mas esse dos rituais, acho que foi do Geraldo, né? E esse acho que foi um ponto bem complicado de se conversar, por ser tabu, considera como tabu, falar sobre a morte e tal. E ele falou de um jeito tão claro, tão tranquilo, que o podcast ficou meio comprido, mas parece que ele falou isso em 5 minutos, assim. E isso foi bem interessante. E para quem perde alguém, assim, muito querido, próximo, tu ouve aquilo, nossa, tu começa a pensar de outro jeito. Então isso é muito interessante, né? E da professora Lúcia também, a professora Lúcia Secato foi minha professora na faculdade. Eu fiz biologia, sou licenciado em biologia, apesar de não atuar como biólogo. O podcast dela me lembrou muito o que a gente estudou na faculdade, assim. Ela deu aula no último ano, como orientação e tudo mais, e tudo que ela falou resumiu tudo aquilo que a gente estudou e aquilo que a biologia prega, né? Que é a preservação e tu conseguir convencer as pessoas que isso é importante, né? A maioria das pessoas pensa o meio ambiente como uma coisa e a gente, olhando o meio ambiente, a gente está dentro, é o meio ambiente, a gente faz parte de tudo isso. E se a gente não ajudar, todo mundo sai prejudicado, né? E, da professora Nancy também, muito bom. O último, sobre a pandemia, ensino. Eu tenho uma filha de 6 anos, tá na alfabetização, e, nossa, é bem complicado a gente lidar com esse novo formato. Apesar de ter uma formação de licenciatura, tu lidar com uma criança de 6 anos é bem difícil, né? Então, esse de voltar às aulas, não voltar, pela qualidade do ensino, pela preocupação com a pandemia, isso é bem complicado. O pessoal, por ser do mestrado, muita coisa específica, mas é muita coisa que a gente vive, muita informação importante que a gente pode levar para a vida, assim. Mas de poder participar, montar esse podcast e colaborar, isso é muito importante. Para mim, pelo menos, como aprender a trabalhar com isso e estar relacionado a uma área do ensino, né, de nível superior, sai da universidade, né, para pessoas que talvez não estando na universidade consigam absorver essas informações mais específicas, que saem muitas vezes de pesquisas feitas no mestrado, né, a maioria, né, e poder contribuir com a sociedade, né. Eu sei que o Jaime está pensando algumas coisas enquanto a Rosana e Jair estavam falando. Eu já passo para você falar, Jaime, só para fazer um comentário em cima do que o Jair falou, que eu acho que é importante. A ideia do podcast é ter conteúdo, mas ser acessível, né? A gente sabe que 100% a gente não é acessível porque muitas pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso aos aparelhos que são necessários para você ouvir um podcast. Então, a gente tem essas limitações. Mas a ideia da linguagem é que ela seja acessível, para que mais pessoas possam, então, absorver esse conhecimento e refletir sobre as questões. Bom, a ideia da divulgação científica que a gente está propondo com o podcast Eureka é justamente isso, Suzane, utilizar o conhecimento que é produzido, né, pegar esse conhecimento produzido na universidade e profanar ele, né, e levar ele para a população, para que seja de entendimento de qualquer pessoa, né? Às vezes as pessoas na universidade não têm muito essa preocupação ou contato com esse tipo de trabalho, né, que é levar o conhecimento para a população em geral. Isso é uma forma de extensão muito importante, porque não basta a gente comunicar as nossas pesquisas dentro da academia e para os nossos pares, é preciso divulgar, né, fazer divulgação científica, e isso requer um entendimento de que as pessoas não são obrigadas a conhecer os jargões que a gente utiliza, e acho que esse foi um grande desafio para todos que
todos e todas que participaram nos episódios foi compreender assim, que elas não estavam falando com seus pares na academia, mas com a população em geral. E eu acho que esse é um grande aprendizado de todos e todas que participaram, de pegar o que pesquisam, né, o que vem estudando há algum tempo e profanar esse conhecimento de tal forma que as pessoas possam refletir utilizando alguns conceitos que são apresentados de uma forma um pouco mais palatável assim, para a população, né? E até o envolvimento dos estudantes do ensino médio nos ajuda, né? Porque se eles não estiverem entendendo o que a gente está dizendo, isso tudo não faz nenhum sentido. Eles precisam compreender o que está acontecendo, o que está sendo passado aí nos episódios. Eu penso que a gente teve êxito nesse quesito, né? Acho que as pessoas conseguiram compreender a maior parte das informações que a gente tentou discutir aí nos episódios. Fico muito feliz com o envolvimento das pessoas, dos convidados e das convidadas de cada episódio. Acho que elas ficaram um pouco receosas, assim, o que é isso e tal, vai me dar trabalho, e quando começaram a se envolver, eu acho que se jogaram de cabeça mesmo. A gente vê em cada episódio as pessoas totalmente envolvidas com o que estavam fazendo ali, né? Fiquei bem feliz com isso, e como eu falei lá no primeiro episódio do Eureka, eu acho que assim como a escola, o Eureka também tem esse sentido de não ser o podcast deste grupo aqui, né, o do mestrado em educação, mas ser um podcast de todos e todas que ouvem e que participam, que colaboram com ele, né, e a gente ter a oportunidade de devolver este produto para a população, para que cada vez mais pessoas possam participar. É isso que a gente quer, envolver cada vez mais as pessoas, chegar cada vez mais longe, né? Acho que a gente está caminhando bem nesse sentido. Eu gostaria, Rosana, que tu se despedisse dos nossos ouvintes e falasse um pouquinho sobre o ano que vem, que você vai continuar com a gente, né? Vou sim, se depender de mim, tô aqui. Então, primeiramente eu queria agradecer, né, novamente pela oportunidade. Eu acho que eu já agradeci bastante, mas nunca é demais. Afinal, essa experiência que eu tive, ela foi algo que eu não esperava participar, né? Foi algo assim que me tirou da zona de conforto. Eu aprendi muitas coisas durante o processo e enfim, eu acho que não tem palavras para agradecer mesmo por tudo que eu acabei aprendendo durante o processo. E, enfim, espero estar novamente participando ano que vem. E é isso. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer a participação, né, o convite desde o início para participar do podcast na montagem e toda a finalização para ir para a internet. E dizer que isso está sendo importante para mim, essa participação, porque é um modo novo de produzir para mim, apesar de já estar nas mídias, assim, na produção audiovisual há algum tempo, mas somente com áudio. Isso ainda foi um pouco diferente para mim, mas foi bastante aprendizado, foi muito divertido até fazer, porque eu vi em primeira mão todo o podcast. Esse é bem legal também. Para o ano que vem, né, para as próximas temporadas, eu estou aqui para o que deve agradecer a participação, agradecer quem está curtindo o podcast, está acompanhando, está seguindo. E é isso aí, vamos esperar a próxima temporada, que eu sei que vem coisa nova por aí, e vamos com tudo para fazer o de melhor para produzir, para esse pessoal curtir também, né? E poder aproveitar, absorver muita informação boa, muita coisa nova. Obrigado, valeu. Isso mesmo. Esperamos que as pessoas curtam o podcast. É importante dizer que o podcast está
em diversas plataformas de som, então, além do Spotify, Google Podcast, é possível, então, segui-los, seguir o podcast nessas plataformas. E para quem não prefere, enfim, não está habituado, pode ir no canal da Uniplac no YouTube, que todos os episódios estão lá. Enfim, Jaime, se despede do pessoal. Então, agora chegou o momento da gente fazer os agradecimentos, né, que são muito importantes, porque sem as pessoas nos ajudando, o podcast não existe. Eu gostaria muito de agradecer a pessoas muito especiais que foram as estudantes do ensino médio, né, que estiveram comigo em outro momento, antes do podcast, né, como bolsistas, né, de iniciação científica, ainda no ensino médio, mas já tendo essa forma de inserção na universidade. Então, foram o Daniel, a Suziane, a Rosana, a Ana Flávia, que foi de um projeto anterior, também participou. Eu gostaria muito de agradecer essas pessoas, vocês foram muito importantes para a existência, né, do podcast, e a gente espera poder contar com vocês e poder chamar mais jovens, né, para as próximas temporadas. Quero agradecer também muitíssimo ao Jari pelo cuidado que ele tem na edição aí do nosso podcast. Sem esse trabalho, o podcast não ia existir, né? Porque a gente não entende assim muito como ele compreende esse trabalho de edição. A gente sabe falar, mas é importante ter o respaldo técnico também, né? Senão a coisa não acontece. Quero agradecer muito também a Suzane, que fez essa condução aí de todos os trabalhos, na apresentação, na produção, nas nossas reuniões aí de produção, decidindo os próximos passos, né, do podcast. Agradeço muito todos e todas que contribuíram, participando, fazendo suas reflexões, gravando, enviando as gravações para nós e trocando ideias. Enfim, quero deixar um convite, então, se alguém tem interesse em expor aí suas ideias, entre em contato conosco, depois a Suzane vai passar um e-mail que a gente disponibiliza para receber sugestões, críticas, né? Enfim, a gente quer a contribuição dos nossos ouvintes agora, né? A gente precisa saber como que foi, aonde a gente errou, aonde a gente pode melhorar, para os próximos episódios, para que a gente possa sempre oferecer um programa interessante, estimulante. Quero dizer assim, é um esforço conjunto de todo esse grupo aí que eu falei, e espero que mais pessoas se envolvam. É um esforço pessoal, né? A Uniplac nos apoia, né? Divulgando e, enfim, mas nós passamos por um momento de grande desinvestimento na nossa área, né? Na área de humanas. Nós temos um grande desafio aí nos próximos anos, temos pouquíssimos recursos, né? Poucos investimentos na pesquisa, em educação e em outras áreas. Então, mais do que nunca, é importante a gente mostrar qual é a importância aí das pesquisas na área de humanas, mas não só. Nós estamos abertos para dialogar com outras áreas e queremos ouvir, né, o que os profissionais de outras áreas têm a dizer para nós, que seja importante neste momento de pandemia ou em momentos posteriores à pandemia, enfim. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima temporada. Agradeço também a todos os ouvintes, a vocês que estiveram comigo neste podcast. O e-mail para sugestões, críticas é eureka.ppge@gmail.com. Nos encontramos em 2021.
O momento A Coruja Quer Saber, do último episódio do Eureka de 2020, contará com 4 dicas, 3 dos convidados do programa e uma dica minha. Acompanhe com a Suzy e com o Dan. Eu vou falar de 2 dicas, primeiro do professor Jaime e depois da estudante Rosana Tisato. Prossimo, La Vita Devante a sé é um filme italiano que acaba de ser lançado no Brasil por meio da Netflix. É inegável que a presença de Sofia Loren atrai a atenção do público, pois a atriz estava afastada do cinema havia vários anos. Outro fato curioso é que o diretor do filme, Edoardo Ponti, é o filho mais novo da atriz. A história do filme é baseada no romance La Vie Devante Soi, de Roman Gary, e retrata o encontro de 2 personagens com personalidades muito marcantes. Rossa, personagem vivida por Sofia Loren, é uma judia sobrevivente do Holocausto e ex-prostituta. Momo, apelido de Mohamed, interpretado brilhantemente por Ibrahim Gueye, é um menino órfão, imigrante senegalês. Inicialmente, qualquer aproximação entre os dois é improvável. Em comum, percebe que ambos tiveram uma vida muito dura, mas se você assistir ao filme, vai descobrir como a vida pode ser surpreendente e aproximar as pessoas. Aliás, essa é uma história inspiradora para tempos em que temos que enfrentar os efeitos do isolamento social, da polarização política e da proliferação dos discursos de ódio. Não dá para deixar de refletir sobre diversas questões sociais que estão presentes no filme, que nos fazem sentir profundamente e pensar sobre os problemas do mundo contemporâneo. A dica de hoje é Okja, um filme sul-coreano-americano de 2017, dirigido pelo vencedor do Oscar de 2020, Parasita, e co-escrito por Bong e John Ronson. O filme está disponível na Netflix e aborda a história de uma menina que faz de tudo para proteger seu animal de estimação, um porco gigante geneticamente modificado, criado para produzir salsichas para milhares de pessoas. O filme consegue retratar de forma lúdica e tocante a indústria da carne, o sentimento dos animais, da menina que o criou e dos ativistas que tentam salvá-lo. Algumas curiosidades. O filme foi selecionado para a mostra competitiva do Festival de Cannes de 2017. Foi o primeiro filme da Netflix a disputar a Palma de Ouro em Cannes e teve um orçamento de 50 milhões de dólares. Acho que pode ser uma boa opção para assistir para quem gosta de aventura, ficção científica, drama e comédia. Olá, meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês 2 dicas, uma do Jari e outra da professora Suzane. A primeira é do Jari, sobre o curta-metragem Bluesman. Bluesman tem 8 minutos de duração e reúne trechos de 3 músicas do segundo disco do rapper baiano Baco Exu do Blues, homônimo, que foi lançado no final de 2018. Protagonizado pelo autor Kelson Suck e pelo veterano Wilton Cobra. O filme é fruto de uma parceria entre as empresas Koala Lab, AKQA, Stink e 999. A direção do curta é de Douglas Hatslav Bernadette. O enredo do filme aborda questões de raça no Brasil, incluindo o racismo estrutural que faz o espectador considerar de imediato como bandido um personagem negro, correndo em vez de um cidadão atrasado para o trabalho. O curta-metragem reverte a simbologia da dominação branca para combater o racismo institucionalizado. Bluesman venceu o Grand Prix, Grande Prêmio do Cannes Lions, Festival Internacional de Criatividade, um dos mais importantes do mercado de publicidade do mundo na edição de 2019. Vale muito a pena assistir esta obra de arte, que conta com uma fotografia sensacional e uma trilha sonora impactante. Agora, vamos à dica da professora Suzane. A música Amarelo, de Emicida, ganhou um clipe gravado no Complexo Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, em 2019, com direção de Santiago Fernandes e roteiro do próprio Emicida. É emocionante. Tanto na música quanto no clipe, conta com Emicida, Majur e Pablo Vittar. São contadas várias histórias da comunidade carioca, que são aprofundadas em um vídeo de bastidores. Emicida abre Amarelo com Belchior, mas também faz uma versão cantada por ele, Majur e Pablo Vittar. Majur e Pablo também cantam um trecho de Permita que eu fale, da autoria do rapper paulista, que traz a seguinte mensagem: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Antes do início da música, Belchior, surge um áudio real recebido por Emicida de alguém próximo que não viu saída que não um suicídio, mas sobreviveu e hoje está bem. É de fato uma obra-prima de som, imagens e toca o coração. Se você tem sugestões ou críticas,
entre em contato com a gente. Manda um e-mail para eurekappge@gmail.com. A divulgação do Eureka é da Rosana Tisato, a edição de som de Jari Carneiro Júnior e a coordenação geral é de Jaime Dresch. Até breve!